Bom dia a todos. Todos me escutam bem aí? Escutando tudo ok aqui, o Arley. Aqui também tá ok. Então, a gravação já iniciou aí. Pessoal, então, iniciaremos o minicurso aí, né? Intitulado Equações Diofantinas, dentro do projeto aí de extensão de apoio à realização da UBMEP, né? Na região aqui do norte de Minas. E os acadêmicos aí, do sexto período de licenciatura em matemática, o Tiago Rodrigues de Souza Ferreira e o Rafael Ataíde Vieira Dias. Eles são professores aí desse projeto de extensão, né, do PIC, e eles irão ministrar aí o minicurso aí. Espero que vocês gostem, né, a gravação já iniciou e acredito que vai ser disponibilizada aí. E dúvidas podem ser tiradas no final aí do minicurso. Então, tenham todos aí um bom aproveitamento aí nesse minicurso. Então é com vocês aí, Rafael e Thiago. Tá ok, Arley, obrigado. Bom dia a todos. Assim como o Arley já falou, eu sou o Rafael, sou acadêmico do sexto período do curso de licenciatura na Unimontes. Aí junto com o meu colega Thiago, também do sexto período, a gente vai estar trabalhando um pouquinho aí nesse minicurso, uma ideia inicial de equações diofantinas, né, uma motivação de estudo, com alguns exemplos. Aí, antes de iniciar o curso, eu queria saber de vocês, né? Aí vocês podem responder tanto no chat, quem quiser abrir o microfone, fica à vontade, né? Para a gente poder estar fazendo essa troca mesmo de conhecimento. Esse mini curso aqui ele não é uma aula, ele é uma troca de experiências, né? A gente vai passar uma experiência nossa, vocês passam experiências suas para a gente poder dar seguimento ao mini curso. E aí, para a gente iniciar, eu queria saber de vocês. Alguém aqui conhece equações diofantinas? Alguém nunca ouviu falar? Alguém conhece e acha que sabe resolver equações diofantinas? Como que é a experiência sua com equações diofantinas? Todos conhecem? O Márcio respondeu que já estudou um pouquinho, já te conhece. Então, acredito que a maioria conheça mesmo, né? Tem alguém aqui que ainda não conhece equação diofantina, ou que nunca ouviu falar? Ou todos aqui já estão familiarizados com esse termo, equações diofantinas? Acho que não tem ninguém que não conheça, né? Tá ok, então. O Marcos Patrick. Marcos Patrick diz que nunca nem viu. Não entendi, Marcos. Aqui no minicurso, a ideia nossa mesmo é de apresentar e, né, fazer com que vocês entendam ali a ideia inicial de equações diofantinas para seguir o estudo posteriormente. Pessoal, para a gente poder começar o minicurso, a gente vai ter um problema motivador. E aí, a gente pergunta o seguinte: de quantos modos podemos comprar selos de 5 e de 3 reais, de modo a gastar 50 reais? É um problema que eu não falei ainda de equação diofantina, não falei de definição de nada, mas estou perguntando uma coisa para vocês, né? Um problema. De quantos modos que podemos comprar selos de 5 reais e de 3 reais, de modo a gastar 50 reais? E aí eu queria ouvir de vocês, né? Alguém tem alguma resposta? Alguém consegue fazer isso aí já, né, de cabeça e me falar ali uma resposta possível? Como que eu consigo comprar selos de 5 e de 3 reais de modo que eu gaste 50? Pode falar sem medo, tá, gente?
Ó, o Márcio respondeu, né? 5 de R$ 3 e 7 de R$ 5. Sim, é um modo, né? Se você compra ali 5 selos de R$ 3, você vai gastar R$ 15. Se você compra 7 selos de R$ 5, você vai gastar 35 e no final você vai gastar os R$ 50. É uma solução. Aí o Guilherme mandou 10 selos de 3, que ele gastaria R$ 30, e 4 selos de 5, que ele gastaria R$ 20. Também está correto, né? Ele também gastaria no total os R$ 50, que é o que interessa para a gente gastar. Né? Quando você sabe aquele dinheiro assim contado, sabe, para ir no mercado, você tem que tomar aquele cuidado, né? Então, assim, vocês perceberam que o Márcio, ele deu uma resposta, o Guilherme deu uma resposta, então, assim, peraí, então tem mais de uma resposta possível, né? E aí, mais alguém tem alguma resposta? Pensou em algum outro possível solução para esse problema? Ninguém, então podemos prosseguir, né? E aí, olhando para esse problema, né, e para uma equação de Diofantina, é natural nós formularmos as seguintes perguntas. Quais são as condições para que essa equação possua solução? É uma primeira pergunta. Quantas são as soluções? Né? A gente viu, por exemplo, no exemplo anterior já, isso a gente não definiu ainda, a gente vai ver que aquilo vai bem a ser uma equação de Diofantina. Quantas são as soluções? A gente viu que tem pelo menos duas, né? Tem mais de uma, a gente já viu lá no exemplo anterior. E como calcular essas soluções, caso elas existam. E aí, para a gente poder começar, né, a falar mais agora de equação de Diofantina, a gente vai entender um pouco mais sobre o matemático que dá nome a essas equações, que é o Diofanto. Diofanto de Alexandria, ele é considerado o maior algebrista grego. Ele possui poucas obras conhecidas e a mais famosa ela é a obra aritmética, que é uma coleção composta por 13 livros e apenas 6 se conservaram. De maneira geral, né, o Diofanto de Alexandria, com a sua obra aritmética, que é considerada brilhante, ele forneceu muitas contribuições para o que a gente chama hoje de teoria dos números, né? Quem já fez aí no quarto período, teoria dos números. Então, assim, Diofanto ele contribuiu muito para essa área do conhecimento matemático. E a história conserva poucos dados sobre Diofanto. Um dos únicos dados assim que a gente tem sobre Diofanto, e que a gente pode, né, considerar correto, é que na lápide dele, ao falecer, foi deixado um enigma matemático em volta ali com qual idade Diofanto morreu, né, de quantos anos Diofanto viveu. E aí o enigma, a gente vai resolver ele aqui juntos, ele diz o seguinte, e está na lápide de Diofanto, tá? Deus lhe concedeu ser um menino pela sexta parte de sua vida. E somando uma 1/10 parte a isso, cobriu-lhe as faces de penugem. Ele lhe acendeu a lâmpada nupcial após uma 7ª parte. E 5 anos após seu casamento, concedeu-lhe um filho. Ai, infeliz criança tardia! Depois de chegar à medida de metade da vida de seu pai, o destino frio o levou. Depois de se consolar de sua dor durante 4 anos, com a ciência dos números, ele terminou sua vida. Isso aí, né, de um livro do Boyer, que a gente pegou esse enigma. E aí, pessoal, isso aqui é um enigma que tem na lápide dele, em volta da idade dele, né, de quantos anos ele viveu, com quantos anos ele morreu. E aí ele é bem tranquilo de resolver, né, um problema ali de álgebra simples mesmo, que é o seguinte, se a gente chamar de x a idade de Diofantino, a partir das informações dadas, a gente vai ter a seguinte equação. A gente sabe que o enigma aí está falando de períodos da vida de Diofanto. Então, se x é a idade total dele, a gente sabe que ele viveu uma sexta parte da sua vida ser menino, né? Ser jovem. Então, durante a sexta parte da sua vida, ele foi um jovem, né? Um menino. E aí, somando uma 1/10 parte da vida dele,
cobriu-lhe as faces de penugem, ou seja, somando uma 1/10 parte da vida dele, ele começou a ter penugem pelo corpo, né? Barba. Ele começou a ter barba. E aí a gente continua com as informações, né? Então ele teve uma 6ª parte da vida, ele também teve a 2ª parte da vida dele. Aí ele lhe acendeu a lâmpada nupcial após uma 7ª parte. Então, após uma 7ª parte da vida dele, ele também casou, ele teve um casamento. E aí, beleza, a gente tem partes da vida dele que a gente está somando. Após esse casamento, 5 anos após o casamento, Deus concedeu-lhe a ele um filho, né? Ele teve um filho. Ou seja, então ele viveu mais 5 anos, pelo menos. Só que essa criança, o filho dele, ele só pôde viver metade da vida do pai. Quando ele tinha a metade da vida do pai, ele morreu. E por último, após 4 anos de perder seu filho, o Diofanto, enfim, faleceu. E aí, chegando nesse problema aqui, né, de uma equação de primeiro grau, a gente resolvendo ela, fazendo um processo de resolução, a gente descobre que o Diofanto, ele viveu 84 anos, né? Então ele faleceu com 84 anos. Se as informações dadas na lápis estiverem corretas, a informação que a gente tem da idade dele é que ele morreu aos 84 anos. E agora, né, para a gente poder começar mesmo a trabalhar ali com equação diofantina, a gente vai ver primeiro a definição do que é uma equação diofantina. Chamamos de equação diofantina linear em 2 incógnitas equações do tipo ax mais by igual a c, em que a e b são inteiros não nulos. Uma solução para tal equação é um par x0 e y0 de inteiros que satisfaçam a equação, ou seja, que satisfaçam que ax0 mais by0 seja igual a c. Aí um exemplo de equação diofantina é a equação 4x mais 6y igual a 50. E ela tem solução 5, 5, né? x0 igual a 5, y0 igual a 5. Por quê? Porque ao substituir os valores de x0 e y0 por 5 e 5, a gente encontra o resultado 50. Agora a gente vai verificar aqui algumas proposições que são importantes para o estudo da equação diofantina e que vão responder aquelas perguntas que a gente fez lá no início, né? Que nós fizemos no início. Proposição 1. A equação diofantina ax mais by igual a c admite solução se e somente se o MDC de AB divide C. Ou seja, a equação só vai possuir solução se o MDC de AB divide C e o MDC de AB... E se o MDC de AB divide C, essa equação diofantina admite solução, né? Então é tanto a ida quanto a volta. E a proposição 2 fala o seguinte: se a equação diofantina ax mais by é igual a c, ax mais by é igual a c tem uma solução, x0 e y0, ela tem infinitas soluções, todas da forma x0 mais bd multiplicado por t, y0 menos ad multiplicado por t, com t pertencente, né, ao conjunto dos números inteiros, e D sendo o MDC de A e B. E agora a gente vai verificar aqui a demonstração da proposição 1, que é a proposição que fala que a equação diofantina x mais by igual a c admite solução se e somente se o MDC de AB divide C. Ou seja, a gente vai verificar essa demonstração aqui, tanto a ida quanto a volta. E aí, vamos fazer primeiro a ida, né? A gente vai supor que a equação admite uma solução. Então, se a gente está fazendo a ida, a gente quer provar o quê? Quer provar que o MDC de AB divide C. Supondo que essa equação admita a solução, x0 e y0, então vai valer a igualdade. ax0 mais by0 igual a C. Pelo que a gente está supondo. E como o MDC de AB ele divide A e divide B, né, por definição, segue que ele vai dividir o AX0 mais o BY0. Porque ele divide... Aí, né, tem como você verificar isso. Isso é uma propriedade também. É um teorema anterior de fácil verificação também.
E aí segue imediato, né, que ele vai dividir o AX0 mais o BY0. Portanto, como AX0 mais BY0 é igual a C, esse MDC vai dividir C. Então, fica demonstrado a ida. E agora a volta, reciprocamente, né, a gente vai supor que o MDC agora divida C. Ou seja, o C, ele pode ser escrito aí como um múltiplo escalar de um D, um múltiplo escalar do MDC de AB, né? Um MDC de AB vezes um D para qualquer inteiro D. Por outro lado, a gente sabe também que existem inteiros NM tais que o MDC de AB seja igual a A vezes N mais o B que multiplica o M. E aí, a gente tem também a construção dessa equação multiplicando ambos os lados dessa igualdade por D, acima por D, a gente chega no seguinte. O C, né, que é o que a gente tem inicialmente, ele é igual o MDC de AB vezes D, que a gente multiplicou, e que é igual a A vezes N vezes D, mais B vezes M vezes D. Ou seja, a gente multiplicou D em ambos os lados dessa igualdade acima. E aí a gente chegou no seguinte caso. A equação de Diofantina AX mais BY, ela vai admitir pelo menos a solução x igual a n vezes d e y igual a m vezes d. Porque se vocês separarem aqui, a gente tem o seguinte, c, nessa equação aí acima, c está sendo igual a quem? Está sendo igual a A vezes um n vezes d, mais um b vezes um m vezes d. Ou seja, é a cara da equação de Diofantina que a gente conhece. E aí, esse n vezes d e o m vezes d são as possíveis soluções, né, pelo menos a possível solução para essa equação de Diofantina. Substituindo esses valores, na fórmula você vai encontrar a mesma coisa. E aí fica demonstrado, né, a proposição. Agora eu vou iniciar com a parte de uns problemas, né? Como o Rafa falou, a gente também vai trazer alguns problemas para a gente poder ir resolvendo juntos. E aí o primeiro problema que a gente vai propor para vocês aqui, para a gente poder pensar junto, é esse aí, o exemplo 2. De quantos modos podemos comprar selos de 5 e 3 reais de modo a gastar 50 reais? Esse aí foi o exemplo que a Rafa colocou lá no começo, tanto que o Márcio e o Guilherme, eles até deram aí, cada um deu uma solução para esse problema. E aí, a partir das proposições que Rafael mostrou, a gente vai verificar que essas soluções deles, a gente já viu que vale, mas também tem outras soluções, né? A partir da proposição 2 de Rafael, existem infinitas soluções que são no modelo x0 mais b sobre d vezes um t, y0 menos a sobre d vezes o t, onde esse d é o MDC de AB. Aí agora vamos resolver esse exemplo 2 aqui. Bem, a gente consegue, a partir da leitura do enunciado aí, escrever essa expressão algébrica, né? Como a gente está querendo gastar 50 reais em selos de 5 e 3 reais, a gente tem que gastar X, tem que comprar X selos de 5 reais, no caso, mais Y selos de 3 reais. E esse X e esse Y aí que a gente está tentando encontrar são números inteiros, né? Já que o selo que a gente está querendo é unitário. E a gente também está querendo gastar 50 reais. A partir da leitura, a gente então consegue construir essa expressãozinha algébrica aí. E aí agora a gente vai usar das proposições que o Rafael apresentou. Lá nas proposições, a gente viu que essa equação de Diofantina, ela vai ter solução se o MDC de 5 e 3 dividir o 50, o que de fato acontece, né? O MDC de 5 e 3 é 1, como 1 divide 50, essa equação de Diofantina vai ter solução. Aí agora a gente vai encontrar quais são essas soluções que a equação de Diofantina tem, né? Bem,
Uma das soluções aí que a gente consegue encontrar de cara é alguém até colocou aí no chat, quando o Rafael tinha perguntado, que uma solução possível é x igual a 10 e y igual a 0. Como a gente não tem limitação que a gente precisa comprar dos dois selos, a gente pode comprar todos só do de R$5, né? E aí a gente vai comprar 10 selos de R$5 e vamos gastar R$50. Aí, no caso, uma solução poderia ser essa aí. O x, que é a quantidade de selos de 5, ser 10, e o y, que é a quantidade de selos de 3, ser 0. A gente não vai comprar nenhum selo de R$3. E aí a gente tem que o 5 vezes o 10 mais o 3 vezes o 0, 50 mais 0, está gastando R$50. Aí, agora, uma outra solução que a gente pode encontrar também para o problema é comprando 7 selos de R$5 e 5 selos de 3. A gente teria o 5 vezes o 7, mais o 3 vezes o 5, né? Dá 35 mais 15, também estaríamos gastando R$50. Essas duas soluções a gente consegue encontrar assim, bem de cara, é bem fácil olhar para a expressão e ver que essas duas soluções elas se encaixam lá para o nosso problema. E a partir da proposição 2, que fala que vai ter infinitas soluções no formato que nós temos, a gente consegue escrever um conjunto solução para a nossa equação diofantina em questão, né? A proposição 2 nos garante que existem infinitas soluções diofantinas para a equação 5x mais 3y igual a 50. E aí, aplicando lá na formulazinha que nos garante esse conjunto de solução, a gente chega nisso daí, que o par ordenado xy, né, o x vai ter a forma 10 mais 3t, e o y vai ter a forma 0 menos 5t. Nesse caso aqui, o x0 e o y0 que nós estamos tomando é o 10 e o 0, né, que foi a primeira solução que eu tinha mostrado, eles vão ser o x0 e o y0, e aí nós temos que o MDC de 5 e 3 é 1, eu estou omitindo ele aqui, mas o MDC de 5 e 3 é 1, e nós vamos ter o B vezes o T, o B no caso nosso seria o 3, e o menos A vezes o T. O menos A nosso, como A é 5, ficaria menos 5. Aí todas as soluções são desse formato. Lembrando, né, que esse T aí é um número inteiro. Aí ele pode variar, pode ser negativo, positivo, e qualquer valor inteiro de T que a gente colocar, a gente vai encontrar um par ordenado que vai satisfazer a nossa equação diofantina. Aí a gente colocou, eu e o Rafael colocamos uma tabela aí, para a gente poder ir verificando isso. A gente pode ir atribuindo valores inteiros para T, para a gente encontrar esses pares ordenados. Se a gente usar o T igual a 0, a gente vai encontrar o par ordenado x e y da nossa solução inicial que a gente tomou. Vai encontrar o nosso x0 e y0. E aí, se a gente passar a variar o T negativo e colocando T igual a menos 1, T igual a menos 2, T igual a menos 3, a gente vai encontrando os outros possíveis valores, né, de selos de 5 e de 3 reais que a gente pode comprar. Se a gente colocar o T igual a menos 1, a gente vai ter que, vamos ter que comprar 7 selos de 5 reais e 5 selos de 3 reais. Se nós tomarmos o T igual a menos 2, vão ser 4 selos de 5 e 10 de 3 reais. Se a gente variar o T para menos 3, a gente vai ter um selo de 5 e 15 selos de 3. E aí, se a gente colocar outros valores inteiros, né? Se a gente colocar o menos 4, nós iríamos ter um valor negativo de selos, né? E a gente não tem como ter um valor negativo de selos. Então, a gente para no T negativo, no menos 3. O menos 4, para a gente, já não ia mais satisfazer a nossa condição, por causa que a gente não ia ter, nós não íamos conseguir ter uma quantidade negativa de selos. E se nós variássemos o T para 1, 2, 3 positivos, a gente ia ter uma quantidade negativa, né, de selos de 3 reais. Então, as soluções
que satisfazem esse problema real nosso aí são essas 4. Esses 4 pares ordenados aí, eles vão conseguir satisfazer o nosso problema para a gente poder comprar os selos de 5 e de 3 reais. Agora eu vou passar aqui para o nosso próximo problema. Aí esse próximo problema aqui é um problema bastante interessante. Roberto tem em sua carteira cédulas de R$2 e R$5. Ele deseja pagar R$26 por uma refeição no restaurante da faculdade. De quantas maneiras distintas, utilizando pelo menos uma cédula de cada tipo, das que constam na carteira de Roberto, podemos pagar a refeição? E quais são elas, né? Aí, no caso, agora a gente tem um problema que vai envolver cédulas de dinheiro e a gente vai querer gastar uma quantidade inteira de cédulas. A gente não pode rasgar a cédula ao meio, né? Dar meia cédula para poder satisfazer essa condição nossa aí de gastar R$26. E, além disso, o Roberto, ele também está querendo gastar ao menos uma cédula de cada tipo. Não vai ser que nem no caso do problema anterior, que a gente poderia comprar, né, só selos de R$5. A gente, no caso agora, vai ter que gastar cédulas de 2, cédulas de 5. Aí, a partir da leitura do enunciado, nós conseguimos desenvolver, construir essa equaçãozinha algébrica, né, que vai encaixar no modelo de equação de Diofantina, que é ax mais by igual a 1c. A gente consegue essa equaçãozinha, e aí a gente vai ter 2, que vai ser 2x, que vai representar as cédulas de R$2, o x vai ser a quantidade que a gente vai ter que gastar, os 5y são as cédulas, né, de R$5, e o y vai ser a quantidade dessas cédulas que a gente vai gastar, e o 26 é a limitação que a gente tem que gastar R$26 no restaurante, né? O Roberto está querendo gastar R$26 no restaurante da faculdade. Aí, primeiramente, né, vamos usar as proposições. Essa equação de Diofantina, ela vai ter solução se e somente se o MDC de 2 e 5 dividir o 26. Aí a gente vai verificar isso aí. Se a gente calcular o MDC de 2 e 5, a gente encontra que é 1. Como 1 divide 26, pela proposição 1 que o Rafael apresentou, essa equação de Diofantina vai ter solução, certo? Aí agora a gente vai buscar essas soluções que vão atender o problema de Roberto, né? Vamos ver de quantas maneiras ele vai conseguir gastar as cédulas de 2 e de 5. E, no caso, a gente já viu que tem infinitas soluções. Vamos ver quais soluções são elas e quantas são, né? Inicialmente, a gente tem lá a equação de Diofantina e a gente consegue encontrar uma solução, assim, de cara, né? Que é a gente gastando 3 cédulas de R$2 e 4 cédulas de 5. Se a gente gastar 3 cédulas de 2, a gente vai estar gastando R$6 já. E se a gente gastar 4 cédulas de R$5, a gente vai estar gastando 20. O 6 mais 20 vai dar o 26, que é a quantidade que ele quer gastar no restaurante. Então, a gente já encontrou uma solução inicial. Uma solução já que nós temos, né, no caso do x ser 3 e do y ser 4. Mas como nós vimos na proposição 2 que existem infinitas soluções, né, para a equação de Diofantina, a gente vai escrever o nosso conjunto solução. Escrevendo o nosso conjunto solução, a gente vai ter que as soluções que vão satisfazer essa equação de Diofantina, os pares ordenados x e y, onde o x é 3 mais 5t, né? No caso, o 3 é o nosso x0 e o 5t é o b sobre d vezes t. O nosso b é o 5, né? O d nosso é o 1, que é o MDC de 2 e 5, e o t é o nosso número inteiro que a gente vai variar para poder encontrar as outras soluções. E o nosso y, ele vai ser no formato aí 4 menos 2t. O 4 é o nosso y0, né, a nossa solução inicial que a gente tomou. E o menos 2, ele vem aí do menos a sobre d vezes o t.
o A é o 2, o MDC de 2 e 5 é 1, o D no caso, e o T é o nosso número inteiro que nós vamos variar. Aí agora, nós vamos variar o T, né? Vamos colocar valores inteiros para ele, para a gente começar a encontrar os nossos pares ordenados que vão satisfazer a nossa equação Diofantina. Se o nosso T for zero, a gente vai ter aqui a solução inicial, 3 e 4. Se nós colocarmos T igual a 1, a gente vai ter 3 mais 5, né, vai dar 8. E o Y vai ser 4 menos 2, vai dar 2. Se nós colocarmos o T igual a 2, nós teríamos 3 mais 10, né? Aí é 13. E o nosso Y ele seria 4 menos 4, daria 0. É importante ver aí, né, pessoal? Eu não sei se todo mundo já conseguiu ver, que a partir do momento que a gente tem uma solução inicial, a gente consegue ver que elas vão variando com uma certa razão. Se a gente vê aí a solução inicial, né, com o 0, é o 3 e 4. Quando a gente coloca o T igual a 1, o nosso par ordenado passa a ser 8 e 2. A gente consegue ver, né, a partir aí depois, com o T igual a 2, com 3 e 0, que o nosso X, ele vai estar sempre aumentando de 5 em 5, para vocês verem aí. No inicial, a gente teria 3, posteriormente, com T igual a 1, a gente teria 5, com T igual a 2, a gente teria 3. O X nosso, ele está sempre aumentando de 5 em 5, né? A gente aumenta o T, o X nosso vai estar aumentando de 5 em 5. E o Y da mesma maneira, né? Só que ao invés de estar com a razão 3, ele vai estar com a razão 3, não. Com a razão 2, ele vai estar diminuindo de 2 em 2, né? Na solução inicial, a gente tem 4, aí, posteriormente, a gente tem 2, aí depois a gente tem 0, ele vai estar sempre diminuindo de 2 em 2. Isso aí vem do fato, né, da nossa solução geral. A nossa solução geral aí vai estar sempre com o 5t para o x, e o y nosso vai estar sempre com o menos 2t. Então, para um vai estar sempre aumentando com o 5t, e para o outro vai estar diminuindo para o menos 2t. Se a gente colocasse valores negativos para t, né, se nós colocássemos menos 1, menos 2, menos 3, ia ter essa razão ia se manter, né? Só que no caso, a gente passaria a subtrair 5 do x e passaríamos a somar 2 no y. Se nós voltarmos lá no nosso primeiro problema, né, dos selos, a gente também ia conseguir encontrar que as nossas soluções, né, os nossos x e os nossos y, eles também iriam ter uma razão. No nosso problema inicial, a gente teria que o x ele ia diminuir de 3 em 3, e o nosso y ele ia aumentar de 5 em 5, já que o t que a gente está colocando, né, é negativo. Então, o x vai diminuindo de 3 em 3, e o y ele vai aumentando de 5 em 5. Isso aí a gente consegue ver, assim, já de cara, qual que vai ser a razão para a nossa equação Diofantina, olhando a própria expressão. O x nosso, ele está acompanhado do 5, e o y nosso, ele está acompanhado do 3. Então, como a solução, o conjunto de solução, o x ele vai ter o b e o y vai ter o menos a gente consegue colocar o valor que acompanha o y para ser a razão do x, e o valor que acompanha o x para poder ser a razão do nosso y. Certo? E aí, a partir desse problema aqui do Roberto, né, das células, eu vou mostrar para vocês como é que fica essas equações diofantinas geometricamente, né? Eu vou parar a apresentação aqui rapidamente para poder mostrar para vocês como é que geometricamente essas equações. Deixa eu só abrir aqui.
Quem puder confirmar para mim aí se já está aparecendo. Aqui apareceu. Já sim, Tiago. Ok, obrigado. Aí agora, eu e o Rafael, nós construímos aí o problema do Roberto, né, no GeoGebra. Aí a gente vai ter que a equação de Diofantina que nós construímos foi o 2x mais 5y igual a 26. E a nossa solução inicial era o 3 e 4, né? 3 cédulas de 2 e 4 cédulas de 5. E aí a gente vai ter essa reta, né? E a nossa primeira solução, né? A solução inicial que a gente tinha é esse ponto vermelho aqui que está na reta, esse ponto A que está aqui na reta. Aí o que a gente pode ir vendo quando a gente muda os valores de T? Aqui no lado direito, nós temos aqui o conjunto de solução, e esse conjunto de solução aqui ele já está no formato já direitinho, para a gente só ir substituindo os valores de T e encontrando novos valores, né, do par ordenado XY. Eu coloquei o T0 para nós termos a solução inicial, e aí a gente foi variando. O T igual a 1, se nós mudarmos lá, né, nós iríamos ter o 3 mais 5 daria 8, o 4 menos 2 daria 2. Então, o nosso próximo par ordenado que satisfaria a equação de Diofantina era o 8 e 2. Aplicando lá o valor 8 e 2, né, nós teríamos 16 mais 10, né? 16 mais 10 está dando 26. Está satisfazendo o nosso problema também. Colocando outro valor inteiro para T, indo para 2 agora, né? T igual a 2. Com controle aqui, a gente chegaria, né, que o nosso próximo par ordenado seria o x igual a 13 e o y igual a 0, né? Ficaríamos aqui com 3 mais 15 e o 4 menos 4 daria 0. Aplicando os valores, né? Nós teríamos 2 vezes 13 daria 16, o 5 vezes 0 daria 0. Já teríamos gastado os R$26. Só que, como o Roberto, ele quer gastar, né, no caso, uma cédula de cada tipo, essa solução aqui para a gente, ela já não ia ser válida, né? A gente não teria gastado nenhuma cédula de R$5. Então, para T igual a 2, a gente não conseguiria satisfazer. Se nós mudarmos agora, né, formos para T igual a 3, quando a gente passa para T igual a 3, a gente consegue ver ali que o par ordenado agora está 18 menos 2. Nós estamos tendo agora um valor negativo de cédulas de R$5. A gente não consegue ter esse valor negativo de cédulas de R$5. Então, para a gente, depois do T igual a 2, já não vai ser legal usar, né? O T igual a 2, a gente já não vai conseguir mais atender o problema do Roberto, já que ele está querendo gastar pelo menos uma cédula de cada tipo. Voltando aqui agora... Sim, pode falar, Rafa. O Marcos aqui, ele fez uma pergunta aqui. E quando tem a condição de usar todas as duas células? Eu só não entendi muito bem o que foi a pergunta, assim, a condição de usar todas as duas células. Você falou usar a quantidade total de cédulas? Tanto de 2 quanto de 5? Se você quiser abrir o microfone, Marcos, para perguntar. Sim. É que no problema nosso, o Roberto está querendo gastar das duas, né? Ele está querendo usar as duas. Ele não pode gastar só uma. Ele não quer gastar só uma. Isso. Aí nós vamos verificando aqui agora para poder ver quais são essas soluções que ele vai gastar as duas cédulas. Para T igual a 2, a gente viu que não tem como. E para T igual a 3 também não tem como. Para o T igual a 2, ele não vai estar gastando cédulas de R$5. E se a gente colocar o T igual a 3, a gente vai ter uma solução negativa, né? Não tem como a gente não ter um valor negativo de células gastas. Agora a gente... Assim, é porque eu não entendi mesmo muito o que foi a pergunta, mas eu entendi de duas maneiras. Ou quando tem a condição de usar todas as cédulas de 2, ou se utilizar todas as cédulas que ele tem. A questão de não vai utilizar assim, todas as cédulas, porque ele deseja pagar R$26, né? Então, assim, não tem necessidade de usar todas as cédulas, porque se ele tiver somando
o dinheiro dele total. Mais do que isso, não seria viável, né? Porque ele quer pagar 26. E, igual o Thiago falou, como ele também quer pagar utilizando duas cédulas diferentes, ele não pode utilizar só cédulas de 2. Eu acho que a pergunta foi essa. Ele falou aqui, quando o T fica 2, o Y fica 0. Isso, no caso, não poderia, né? É isso mesmo, né? Quando a gente varia o nosso t, né? Isso. Coloca o parâmetro como sendo t igual a 2, a gente teria o y igual a 0. Com y igual a 0, a gente não ia estar gastando nenhuma célula que vai aí contra o que o Roberto quer gastar. Ele quer Só gastar. gastariam 13 cédulas de R$ 2, né? Teria que gastar pelo menos uma de 5. E aí não satisfaz o problema. Isso mesmo. Até aproveitando que o Marcos perguntou isso, que é uma questão interessante, depois que o Thiago voltar lá, que eu até queria perguntar para vocês. Naquele problema anterior, por exemplo, a gente viu na proposição que fala o seguinte: uma equação de Diofantina ela tem infinitas soluções. Mas aí chega em um problema, igual naquele anterior, por exemplo, o problema que primeiro que o Thiago fez, fala assim, a nossa solução são essas 4 soluções aqui. E aí, a equação de Diofantina deixou de ter infinitas soluções. Por que só tiveram as 4? É porque é um problema modelado, você está num problema no cotidiano. Então, assim, a equação de Diofantina, por exemplo, Marcos, nessa questão aqui, né, nesse exercício, a equação de Diofantina, ela admite solução 13 e 0. Ela admite a solução. A equação de Diofantina, sim. Mas o problema não admite a solução, entendeu? Então, você resolve a equação de Diofantina, você encontra um conjunto de todas as soluções e, se tiver alguma restrição, você vai filtrar as soluções que são viáveis para você no problema. Beleza? Isso mesmo. Aí a gente... Beleza, obrigado, Rafa. Aí nós já vimos aí, para t igual a 0, para t igual a 1, para t igual a 2, já não vale. Agora, vamos ver se para algum t negativo, né, para t igual a menos 1, t igual a menos 2, vai ter alguma solução que vai satisfazer. Eu vou modelar aqui, passamos aqui para o t igual a 0, a nossa solução inicial. Aí agora, quando a gente já coloca o primeiro inteiro negativo, né, que seria o t igual a menos 1, o nosso problema já não vai conseguir ser satisfeito, por causa que o nosso par ordenado, ele iria passar a ser menos 2 e 6, né? Ficaria 3 menos 5, daria menos 2, e 4 menos 2 daria 4 mais 2, ficaria 6, né? Aplicando lá os nossos valores, nós ficaríamos com menos 4 e 30, que daria 26. Só que, como a gente não tem como ter uma quantidade negativa de cédulas para poder gastar, o t igual a menos 1 já não vai satisfazer. Então, para a gente, essa solução aqui já não vai ser legal. Então, a gente consegue ver, né, que as nossas soluções elas vão estar restritas aqui ao nosso primeiro quadrante, né? São os pontos que a gente conseguiu aqui no primeiro quadrante. Que seriam, no caso, o t igual a 0, o t igual a 1. Para o t igual a 2, não seria mais válido, né? Aí, para o t igual a 3 também não. E para os negativos, os inteiros negativos, o t igual a menos 1, o t igual a menos 2, a gente também não conseguiria satisfazer. E aí, eu e o Rafael, nós trouxemos aqui o GeoGebra para a gente poder ver geometricamente, para a gente poder ver que as soluções, né, das equações diofantinas, elas são o quê? Elas são pontos de uma reta. A gente varia o nosso parâmetro 3 e a gente consegue ver que cada uma das soluções, elas são pontos da reta 2x mais 5y igual a 26. Geometricamente, então, as soluções da equação diofantina são esses pontos presentes na reta. Aí, vamos voltar aqui para o slide. Dá tempo para mais alguma ou não, Rafa? Eu acho que dá, mas se o pessoal tiver dúvidas também, a gente fazer a luz, mas eu acho que dá. É até 10h30 o mini curso. A gente tem mais praticamente meia hora, então acho que dá. Vou voltar aqui então. Nós vimos então a solução
desse problema, que seria 3,4 seria uma solução, 8,2 também seria a outra solução. No caso, então, nós teríamos duas soluções para o problema do Roberto. Essas duas soluções são os pares 3,4 e 8,2. Partindo aqui agora para o nosso outro problema, né? É um problema até que caiu no PIC, que os meninos, eles são do ensino médio, né? Nós fazemos parte do projeto PIC, e os meninos, foi proposto para eles poderem resolver essa questão aí. E aí eles conseguiram resolver essas questões a partir dos conteúdos que o próprio PIC oferece, né? O BMAP dispõe para os meninos para eles dispõe os conteúdos, videoaulas, apostilas, para eles poderem ver os conteúdos e aí resolver alguns problemas. E aí, um dos problemas que foi proposto para esses alunos foi esse daí. Se o macaco sobe escada de 2 em 2 degraus, sobra 1 degrau. Se ele sobe de 3 em 3 degraus, sobram 2 degraus. Quantos degraus a escada possui, sabendo que o número de degraus é múltiplo de 7 e está compreendido entre 40 e 100. Aí, a gente olha assim de cara para esse problema e fica assim meio confuso. Como é que eu vou fazer uma equação aqui de Diofantina? A gente não tem lá o problema dos selos, que está falando que tem que gastar selo de 3 e selo de 5 para poder gastar R$50. Ou que nem o problema lá das cédulas de dinheiro, gastar cédulas de 2 e de 5 para gastar R$26. Nessa aqui, a gente vai ter que construir essa equação a partir dos dados que a gente tem. Então, a partir da leitura aí do nosso problema, a gente tem que a escada, né, a gente vai colocar que ela vai ter um número n de degraus, e aí, a partir desse número n de degraus, o que a gente consegue obter? A gente consegue obter que se o macaco ele subir de 2 em 2 degraus, vai sobrar 1 degrau no final. Então, o número de degraus da escada é 2 vezes alguma coisa, né? 2 vezes 1x, mais 1 degrau que está sobrando. E, se ele subir de 3 em 3, a gente vai ter, né, que a mesma escada, com o mesmo número de degraus, vai ser 3 vezes um y, né, que ele vai pular de 3 em 3, 3 vezes uma quantidade de passos que ele tem, mais 2 degraus que estão sobrando. A gente tem que ficar atento aí, não podemos colocar x nas duas expressões, né, por causa que a gente não sabe, né, no problema nosso não fala, que o macaco vai dar a mesma quantidade de pulos, né, ele vai pular 50 vezes de 2 em 2 e também vai pular 50 vezes de 3 em 3. Não fala isso e também nem teria como, né? Aí a gente coloca o x para a quantidade de passos que ele faz de 2 em 2 e o y para a quantidade de passos que ele dá, né, quando ele passa de 3 em 3. Agora que nós já temos essas duas expressões e as duas são um número de degraus, a gente vai conseguir igualar elas, né? A gente tem que o 2x mais 1 vai ser igual ao 3y mais 2. A gente faz as nossas manipulações algébricas na nossa expressão e a gente consegue chegar em uma equação de Diofantina, né? Lembrando que as equações diofantinas são equaçõezinhas que são no formato ax mais by igual ao c, onde o a, b e o c são números inteiros que a gente já conhece, o x e o y são números inteiros que a gente está querendo encontrar que vão satisfazer a nossa expressão. Nós chegamos aí no 2x menos 3y igual a 1, e agora nós vamos fazer o uso de novo das proposições que o Rafael falou, para a gente poder verificar se essa equação vai ter solução, e depois, posteriormente, verificar quais são essas soluções, né? Se ele vai ter solução infinita, se vai ter uma quantidade limitada de soluções, né? Vamos verificar isso aí agora. Lá da proposição 1, a equação Diofantina vai ter solução se e somente se o MDC é do nosso AB, que no caso é o 2 e 3, dividir o C, que no caso nosso é 1. E essa equação Diofantina nossa, ela vai ter solução, já que o MDC de 2 e 3 é 1 e 1 divide 1. Então, a gente já tem aí pela proposição 1 que
essa nossa equação de Diofantina, ela tem solução. Uma possível solução da nossa equação de Diofantina é esse aí que está mostrando, né? O nosso x0 igual a 2 e o nosso y0 igual a 1. Se nós aplicarmos lá o x0 e o y0, nós teríamos o 2 vezes 2, menos 3 vezes 1. O 2 vezes 2 daria 4. Menos 3 vezes 1 daria menos 3. 4 menos 3 daria 1. É uma solução que está satisfazendo a nossa equação de Diofantina. Então, nós já temos um x0 e um y0. Agora a gente pode fazer uso da proposição 2, né? Da proposição 2 e encontrar o conjunto de solução, né? O conjunto de todas as soluções, todos os números inteiros que vão satisfazer a nossa equação de Diofantina. Pela proposição 2, então, a gente tem que o conjunto de solução são todos os pares ordenados x e y, que são desse formato aí 2, né, que é o x0, mais o bt, né, ficou menos 3 aí por causa que o nosso b, ele é menos 3, aí ficou 2 menos 3t. E o nosso y, né, ele vai ser o y0, que no caso é menos 1, menos o at, que no caso nosso é o 2, então ficou menos 2. O nosso conjunto de solução, então, é o 2 menos 3t para o x e o menos 1 menos 2t para o y. Aí a gente pode lá colocar, aplicar valores inteiros para t, para a gente poder ir encontrando soluções inteiras, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente constrói a tabelinha aí novamente. Se o nosso t for 0, nós vamos ter a solução inicial, o x igual a 2 e o y igual a 1, e aí a gente pode aplicar os valores de x e y nas expressões que a gente pegou lá, né? O número de degraus da escada é o 2x mais 1, ou o número de degraus da escada é o 3y mais 2. As duas equações aqui, elas têm que dar o mesmo resultado. Se nós aplicarmos, então, lá, né, as soluções iniciais, o nosso x0 igual a 2, nós teríamos 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. A nossa escada, ela teria 5 degraus. Se nós aplicarmos, né, o valor de y0, o valor inicial de y, teríamos 3 vezes 1 daria 3, mais 2 daria 5. A nossa escada teria 5 degraus. A gente consegue ver aí que o número de degraus, né, tanto se a gente usa com x ou se a gente usa com y, está dando o mesmo resultado. E aí a gente passa a mudar o nosso parâmetro t, né? A gente coloca o t igual a menos 1. O t igual a menos 1 vai passar a ser, o par ordenado vai ser 5 e 3. Se a gente colocar lá no conjunto de solução, a gente teria 2 menos 3 vezes menos 1, né? Que daria mais 3, daria 5, né? E aplicando t igual a menos 1 para o y, a gente teria 1 menos 2 vezes menos 1, que daria 1 mais 2, daria 3, que é o nosso próximo par ordenado aqui. E aí a gente consegue ver que aquela ideia da razão do x aumentar de 3 em 3 e o y também aumentar aqui, né, tem uma razão 2, ela vai se manter. A gente consegue ver que o nosso x ele vai estar aumentando de 3 em 3, então, inicialmente, a gente tinha 2 para o x, aí somou 3, foi para 5, somou 3, foi para 8, e no y, a mesma ideia, né? A gente tinha 1 na solução inicial, só que agora a gente tem que a razão agora está somando, né? Nas nossas duas outras situações, nós víamos que um aumentava, né? A razão ficava somando 2, 3, e o outro valor, né? O nosso y, ele diminuía 5, 3 também, e nessa aqui tá, os dois estão crescendo, né? Eles estão com a razão positiva, está indo para 2 para 5, de 5 para 8, e o y está indo de 1 para 3 com a razão 2, e do 3 para 5 com a razão 2. Isso vem lá do nosso conjunto de solução, né? Como o nosso conjunto de solução, os dois parâmetros aí tá tendo menos, para o x está tendo menos 3 e para o y está tendo menos 2, se a gente colocar valores inteiros para t negativos, os dois vão somar. Se nós colocarmos valores positivos para t, os dois vão decrescer. Diferente dos outros conjuntos de solução que a gente encontrou, que um era, por exemplo, para o x era positivo, né? Eu vou retornar aqui.
a gente tinha aqui, no caso, né, das cédulas de dinheiro, o nosso x, o parâmetro está sendo 5 mais t, né, vai estar somando quando a gente coloca t positivo, e o y está tendo menos 2t, então quando a gente coloca t positivo, o y está decrescendo. Um está positivo, outro negativo, então um vai crescer, o outro vai decrescer. Diferente dessa aqui das escadas, né, que os dois, ou eles vão crescer, ou eles vão diminuir. Além disso, né, se a gente for aplicando os valores da quantidade de x e y, né, para poder encontrar os degraus, né, a gente consegue ver que inicialmente, se for a solução inicial, a escada teria 5. A escada teria 5 degraus. Se nós colocarmos a outra solução, que seria o 5 e 3, a nossa escada passaria a ter 11. Se nós colocarmos a próxima, que seria 8 e 5, passaria a ter 17. Aí esse N está representando o número de degraus que a nossa escada tem. Então, a gente está variando a quantidade de passos, né, a quantidade de movimentos que o macaco tem que fazer, e está vendo que a escada está aumentando a quantidade de degraus. A gente está vendo que a escada está aumentando, né? Passa de 5 para 11, aí para 17, e aí a gente também consegue ver que ela também está tendo uma razão. Só que a razão dela agora está sendo de 6. Está indo de 5 para 11, está acrescentando 6. De 11 para 17 também está acrescentando 6. E aí nós vamos usar esse fato aí para podermos encontrar a quantidade de degraus que a escada do macaco está subindo vai ter. Lá do problema a gente viu, né, tem a segunda parte, né, perguntando quantos degraus a escada vai possuir, né, sabendo que o número de degraus é múltiplo de 7, então a gente já tem aí uma restrição, né, um filtro que vai limitar a escada a ser um número múltiplo de 7, e o número de degraus que a escada tem é um número entre 40 e 100. Então, né, nenhum desses valores aqui, né, que a gente está encontrando inicialmente, 5 degraus, 11 degraus, 17 degraus, nenhum deles está satisfazendo nenhum das duas condições. Nem de ser múltiplo de 7, nem de estar compreendido entre 40 e 100. Agora a gente vai ter que vamos ter que fazer uma jogada para poder ver como que a gente encontraria a quantidade de degraus que a escada tem. Ora, nós vimos aqui, né, que o número n tem um certo padrão de crescimento. Está crescendo de 6 em 6. Então, vamos ver quantas vezes a gente vai conseguir crescer de 6 em 6 até chegar no 100, né? Vamos ver isso aí. Do enunciado a gente vai conseguir encontrar esses dois filtros aí que eu já tinha dito, né? Que o n ele vai estar compreendido entre 40 e 100 e que ele vai ser um múltiplo de 7. São as duas condições, né? Os dois filtros que a segunda parte do problema propõe para a gente. Se a gente for manipular o nosso conjunto de solução, se a gente pegar o conjunto de solução e aplicar no número de degraus que a escada tem, a gente vai conseguir ver por que ela vai estar crescendo de 6 em 6. Se nós pegarmos lá, né, o nosso x vai ser os números aqui, 2 menos 3t, nós pegarmos ele e aplicarmos lá no número de degraus que está relacionado com a quantidade de passos que ele dá quando ele passa de 2 em 2, a gente vai chegar, fazendo as manipulações, né, a gente vai chegar que o número de degraus da escada vai ser um número na forma 5 menos 6t. Da mesma forma, quando a gente pega lá a solução para o y, né, o y 1 menos 2t, e aplica esse valor no número de degraus, quando ele passa de número de passos que ele faz, quando ele passa de 3 em 3 degraus, a gente também chega que o número de degraus está indo de 5 menos 6t. A gente consegue ver aí que está tendo esse menos 6t, que é o crescimento de 6 em 6 que a gente viu lá na tabelinha, certo? Como a gente está querendo que esse número de degraus, né, a gente vai agora olhar para os filtros, olhar que o número de degraus está entre 40 e 100, primeiramente. O número de degraus tem que estar entre 40 e 100, a gente vai pegar essa expressão que está mostrando como é que é o número de degraus, que é o 5 menos 6t.
Então, a gente tem aí que vai estar compreendido entre 40 e 100. Então, o nosso n ele é maior do que 40 e menor do que 100. A gente tem essa inequação, essa dupla inequação. Aí a gente vai fazer as manipulações, vamos subtrair 5, todos os membros, né, da equação. Vamos ter aqui 35, o menos 6t vai estar compreendido entre 35 e 95, e aí agora a gente vai dividir pelo menos 6, 1/6, né, menos 1/6. Quando a gente divide por esse menos 1/6, a nossa inequação agora ela vai trocar, né, vai mudar o sentido da inequação. Agora não vai ser o menos 6t, ele é maior do que 35 e menor do que 95. Agora está trocando. O nosso t, ele vai ser um número inteiro, que vai ser maior do que menos 15 e menor do que menos 5. Então, o nosso t, ele vai ser os números inteiros que vão estar compreendidos nesse intervalo aí. Como 5, quando a gente dividiu 35 por 6 e 95 por 6, a gente não chegou em valores inteiros, né? A gente está vendo aí que não chegou em valores inteiros. A gente pega os próximos valores inteiros, né? O nosso t, então, ele vai ter que ser maior do que menos 15 e menor do que 5. Os inteiros mais próximos aí, no caso, né? Aí a gente vai aplicar agora esses valores, né? O t igual a menos 5, t igual a menos 5, t igual a menos 4, t igual a menos 3, t igual a menos 5, não. T igual a menos 5, t igual a menos 6, t igual a menos 7, t igual a menos 8, t igual a menos 9, a gente vai aplicando até chegar no t a menos 15, né? Aí quando a gente começa a colocar, né? A gente coloca lá o menos 6, né? T igual a menos 6. Aí nós vamos chegar no quê? 5 menos 6 vezes menos 6 vai dar 36. 5 mais 36 vai dar o 41. Aí está compreendido entre 40 e 100. Aí passa para o t igual a menos 7. Então a gente aplica no número de degraus, vai dar 47. E vai começando a aplicar esses valores de t até chegar no t igual a menos 15. E a gente encontra esse conjunto de números aí. Então, o número de degraus é algum desses valores aí. Ou é 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89 e 95. A gente nem precisa ir aplicando os valores de t, já que a gente sabe que ele sempre vai estar crescendo de 6 em 6, né? Já que a gente sabe que o número de degraus vai estar crescendo de 6 em 6. Então, a gente encontra o primeiro, soma 6, vai dar 47. Soma 6, vai dar 53. Soma 6, vai dar 59. E vai somando até chegar no nosso último, né? O último número menor do que 100. Agora que a gente já descobriu quais são esses números que estão compreendidos, né, entre 40 e 100, a gente vai aplicar o outro filtro. O outro filtro que a gente tinha era que o número de degraus tem que ser um múltiplo de 7. Olhando aí esse conjunto de números, né, a gente consegue ver que o único número aí presente que é múltiplo de 7 é o 77, né? O 7 vezes 11 vai dar 77. Nenhum dos outros números é múltiplo de 7. Então, a gente consegue, a partir dos filtros que a gente aplicou, encontrar que a quantidade de degraus dessa escada que o macaco está subindo é de 77, né? Tem 77 degraus na escada. Bem, era isso que eu e Rafael tínhamos para apresentar para vocês. A gente pegou essa teoria aí sobre as equações diofantinas das apostilas do PIC, né, que estão aí no site do BMEP, só você digitar lá, eu e o Rafael vamos jogar no chat aí também, para vocês poderem acessar o site onde tem as apostilas, que a gente tem esse conteúdo de equações diofantinas, também tem videoaulas que explica sobre as equações diofantinas, e também tem alguns exercícios também para poder fazer, caso interesse alguém. Aí a gente pegou aí da parte do PIC, a gente pegou aí a apostila do Abramo, teve as videoaulas que a gente também pegou.
E nós também pegamos bastante do livro de Álgebra Moderna do Higino, né? Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, né, de equações diofantinas que conseguem resolver assim problemas bastante interessantes da teoria dos números e que as pessoas que ainda não viram se sintam motivadas a buscar sobre, e as que já viram desenvolverem, né, esse conhecimento também sobre as equações diofantinas. Você vai querer completar com mais alguma coisa aí, Rafa? Não, é só agradecer mesmo também a todos. Eu mandei no chat aí algumas referências que a gente utilizou. Eu mandei tanto a apostila da OBMAP, a de iniciação aritmética, quanto o portal da OBMAP, que tem muita coisa lá, né? E aí, como eu falei também naquela demonstração, eu já utilizei de alguns mecanismos que já são estudados antes da equação de Diophantine, né? Que não daria tempo de trabalhar nesse minicurso, pelo tempo ser curto. E lá nesse portal do OBMAP, ele tem toda uma construção didática até chegar em equações diofantinas. Então, por exemplo, para quem nunca tinha visto, o portal do OBMAP é um ótimo material de apoio para estar estudando. Mas, no geral, é isso mesmo. Também agradecer a todo mundo. E agora, né, a gente ainda tem um tempinho e a gente está aberto às perguntas, né? Como acho que o Arley mandou aí mais cedo um pouco. Vocês têm mais um tempinho aí e vocês podem estar perguntando para a gente estar poder discutindo. Posso comentar? Só aproveitando da referência aí, me parece tem um livro que eu sempre usava também, acho que Fundamentos da Aritmética. É do Domingos, acho que é do Higino Domingues também. Não sei quem é o outro autor. Também acho que é bem interessante. Queria ver só, acho que o Rafael estava expondo, eu só queria ver na recíproca, na demonstração da proposição 1, se você usou a identidade de Bezold. Volta lá, por favor. Na volta da demonstração... Foi foi a identidade de Bezold aí, né? Foi justamente ela que eu comentei, né? Porque, assim, como era um tempo curto, aí não dava tempo, assim, de falar dela. Mas, nessa volta aqui, quando a gente utiliza a questão dos inteiros existentes, é pela identidade de Bezold. Na realidade, eu estou comentando mesmo, só para referir ao nome do profissional, né, responsável pela identidade, né? Sim. Só para ter esse cuidado. Outra coisa, eu sei que talvez não seja o objetivo de vocês, mas, assim, se vocês chegarem a estudar as equações diofantinas para três incógnitas, três ou mais incógnitas. Para três incógnitas, a gente não chegou a ver, não. Mas o Arlen até tinha comentado com a gente que tinha como, né? Elas existem, mas aqui no minicurso a gente trabalhou só com as de duas variáveis, mas existem equações diofantinas de N variáveis. E aí é um processo, acho que um pouco análogo. Eu acho que só a cara da solução geral que é um pouquinho mais trabalhosa. Os resultados são novos. Não, bacana. Muito boa apresentação suas. O orientador de vocês é o Arley? Quem é que orienta vocês aí? Eu vi que é o Arley. O Arley e Juliana. Tá. Muito bom. Parabéns para vocês aí, Tiago, Rafael, o Arley, Juliana. Muito bom trabalho, viu? Muito bem. Obrigado, Narciso. Muita clareza, né? Obrigado, Narciso. Aproveitando só completando aí a fala aí de Narciso, né? É uma coisa que eu ia falar no final, né? Normalmente a gente estuda equações diofantinas em duas variáveis, mas tem três, em quatro, só dá mais trabalho de fazer conta, né? Agora, a nível do PIC, Narciso, a gente só vê de duas variáveis, né? Então, como a intenção aqui é divulgar, né, o material, e para tentar atingir o maior número de pessoas aí, nós fizemos só em duas variáveis.
mas é importante o que o Narciso falou aí, né? Não deixar de fora aí de falar da identidade bizu, né? Eu acho que tem que dar um nome aí, porque o cara merece isso, né? E para completar, né, o projeto também, Narciso, tem a contribuição aí dos professores Marlon Mendes e Daiane. Eles também contribuem aí junto com a gente. Então, somos um grupo de 4 aí que tanto orientamos quanto os alunos de licenciatura em matemática no PIC e orientamos também professores, né, da rede pública aí, da educação básica do norte de Minas aqui. Nós orientamos 30 professores no projeto OBMEP na escola. Inclusive, né, aproveitando aqui, fazer uma propaganda aqui, amanhã terá, né, um mini curso envolvendo esses professores, chamado Parametrização de Curvas Planas, ok? Belo trabalho, todo mundo de parabéns aí, vocês todos. Valeu, Narciso. Falou, até mais. Tem mais alguém? Alguma pergunta a mais, pessoal? Alguma consideração? Então, Só para poder... Pode falar aí, eu queria completar aqui, olha, é porque, na verdade, assim, quando eu me apresentei, quando o Thiago apresentou, você acabou apresentando, mas a gente não falou, né? A gente faz parte do PIC. E, assim, a nível do PIC, a gente trabalhou isso com os meninos, entendeu? Com os próprios alunos. Tanto eu quanto o Thiago, nós somos professores, né, no PIC, a gente professor e aluno, né, da faculdade também, do grupo 2, que é primeiro e segundo ano do ensino médio. E aí esse material aqui é bem assim, vai bem de encontro mesmo com aquilo que a gente trabalha no PIC, entendeu? É bem específico assim o PIC. Não tem no ensino médio, não é conteúdo de ensino médio, não se vê, pelo menos não nas escolas estaduais aqui de Minas Gerais, que eu já conheci alguma coisa, eu nunca vi trabalhar, mas é um material do PIC mesmo. E aí eu ia comentar, quem tiver interesse, se alguém quiser, né, que a gente compartilhe esse slide ou algo do tipo, pode falar aqui no chat, um e-mail ou, né, alguma coisa do tipo, que a gente pode estar compartilhando com vocês. A Angélica quer, eu vou mandar para ela no WhatsApp depois. Quem mais quiser, se eu não tenho WhatsApp, pode deixar o e-mail aí também, que a gente dá um jeito de encaminhar. Então vocês colocam e-mails seus aí, Rafael e Thiago, né, no chat aí, que eles podem estar procurando vocês. Uhum. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma pergunta, curiosidade? Então eu gostaria aí de agradecer, né, mais uma vez aí, Rafael e Thiago, né, por ter disponibilizado, né, esse tempo, a dedicação aí na preparação desse minicurso. E agradecer a todos aí, né, pela participação aí e presença aí nesse minicurso. Obrigado mesmo. A gente agradece também pela oportunidade, Warden, de ter chamado a gente para poder apresentar esse raciocínio do PIC. Bacana, nossa agradecemos aí. Thiago e Rafael já tem um tempinho que estão com nós aí no projeto, né? É muito bom para o crescimento nosso. Que bom. Então, a Maria Luísa mandou aí no chat o e-mail dela. Aí eu vou encaminhar para ela aqui, ou você prefere encaminhar aí? Pode encaminhar, Rafa. Beleza, eu vou encaminhar aqui para você, Maria Luísa. Ok, então, pessoal. Então, se alguém mais tiver alguma pergunta, tem um tempinho aí ainda. Senão, nós damos como encerrado aí o minicurso. Obrigado aí mais uma vez a todos aí.